Olá, pessoal. Estamos aqui por uma Química Sem Segredo. Nessa aula, nós vamos estudar o modelo atômico atual. Nós vamos dividir em duas partes, ok? Então, vamos lá. Modelo atômico atual, também conhecido, chamado de modelo da mecânica quântica, né, baseado na teoria quântica. Então, nós temos o seguinte. É, O modelo atômico atual, ele está baseado em dois princípios. O primeiro é o princípio de De Broglie, 1924. Segundo De Broglie, o elétron tem um caráter dual. O que quer dizer isso? Ele pode comportar como partícula e pode comportar como onda, certo? Então, nós temos aqui a equação de De Broglie, onde aqui eu tenho o lambda, que é o comprimento de onda, o h, que é a constante de Planck, e o p, que é o movimento linear da partícula, que é dado pela massa vezes a velocidade da partícula. Se eu pegar isso aqui, substituir o movimento linear aqui, substituir o p, eu vou ter isso daqui, certo? Então, vamos raciocinar a forma. Então, essa é a equação, né? A forma de De Broglie, o comprimento de onda. O comprimento de onda depende de quê? Da massa, certo? Então, nós vamos ver o seguinte, a constante de Planck não muda. Então, vai depender a onda, o comprimento de onda vai depender dessa massa aqui, certo? Porque o elétron tem velocidade constante. Então, vamos lá. Lógico, no movimento linear dele, né? Certo? Vou analisar para cada elétron. Então, vamos lá. Aqui nós temos, por exemplo, se eu tenho uma partícula de massa maior, comprimento de onda vai diminuindo. Então, quanto maior a massa, menor vai ser o caráter ondulatório. Então, ele vai acabar chegando a comportamento só de partícula, não vai ter movimento ondulatório. Já o elétron tem uma massa muito pequena. Se o elétron tem uma massa muito pequena, ele vai ter comportamento ondulatório? Sim. Por quê? Se a massa é menor, comprimento de onda maior. Então, ele vai ter um comportamento mais de energia do que de partícula. Certo? Mas como ele tem massa, ele tem caráter de partícula também. Ele comporta como partícula. Tá certo? Beleza. Em 1926, Schrödinger desenvolveu a equação matemática complexa, né, não vai ser o caso de estudo aqui, que descrevia o comportamento ondulatório do elétron, certo? Então, Heisenberg, baseado no caráter dual de De Broglie e na equação de onda de Schrödinger, ele criou o princípio da incerteza. O que esse princípio dizia? Que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Então, essa ideia, então, se não dá para eu determinar a posição, não dá para eu determinar a velocidade ao mesmo tempo, surgiu aí o conceito de orbital. Porque até então, o conceito era órbita, né? No caso, até Bohr era órbita. Então, surgiu aí o conceito de orbital, que é o que nós usamos até hoje, que é a região do espaço onde existe maior probabilidade de se encontrar o elétron. Esse orbital nada mais é do que uma nuvem eletrônica, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, vamos imaginar, né, que a gente tem lá elétron, né? O elétron pode ser encontrado em vários locais. Não existe uma posição, né, determinada. Ou seja, não dá para eu determinar
a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Né? Para eu determinar a posição, eu tenho que, né, analisá-lo como partícula. Para eu determinar a velocidade, eu tenho que analisar como onda. Como o caráter do elétron é dual, quando você aproxima do caráter ondulatório, afasta do corpo muscular, e vice-versa. Então, aí, o que aconteceu? Foi marcando, né? Vamos supor que vários locais que o elétron foi encontrado. Né? Aí, aquela região onde foi encontrado com maior frequência, né? Essa aqui, foi chamada de orbital. Eu costumo fazer uma comparação com o ventilador. Né? O ventilador desligado, você vê as hélices, não vê? E quando você liga, você não vê as hélices, você vê uma nuvem. Então, o que interessa para nós agora é essa nuvem eletrônica, tá? E ela tem formatos, né? Então, por exemplo, subnível S é formado por um orbital S. O orbital S ele é esférico, né? Aí, uma bola. A movimentação dos elétrons vai formar uma bola. O subnível P, ele é formado por três orbitais P, né? Chamamos esse formato aqui de halteres, ó. Um 8 deitado, um 8 na vertical, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é um orbital P, na vertical é outro orbital P, e aqui é outro orbital P. Os orbitais P, eles fazem entre si ângulos de 90 graus. Isso vai ser importante para a gente estudar lá para frente, diferença de ligação sigma e ligação π. Então, vamos imaginar que cada pincel desse aqui seja um orbital P. Eu tenho um lóbulo de cá e um lóbulo de cá, certo? Subnível P é formado por três orbitais P. Eu tenho esse aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com ele, tá vendo? E o outro, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, são três orbitais P, eles fazem entre si ângulo de 90 graus, ok? Beleza? Tá aí. E esses orbitais, o S e o P, são justamente aqueles que vai nos interessar, que são orbitais que estão na camada de valência, né? Que é responsável pela ligação entre os átomos. Orbitais D são cinco, subnível D é formado por cinco orbitais D, estão aqui, e o subnível F formado por sete orbitais F. Tá aí, certo? Beleza. Continuando aí. Até aí, vocês perceberam que não se falou em nêutron, próton-elétron, próton-elétron. O nêutron só foi descoberto em 1932, tá? Então foi outro dia, em termos de ciência. Como é que se deu a descoberta do nêutron? Pegou-se o berílio e provocou o bombardeamento do berílio com a partícula alfa. Olha aqui a simulação. Berílio, partícula alfa, chocou, virou carbono 13. Tá vendo? Vê, olha lá. Chocou, carbono 13, que mandou uma partícula para cá e virou carbono 12. Vamos repetir, ó. Carbono 13 emitiu a partícula e virou 12. Essa partícula foi submetida, né, a esses dois polos, positivo e negativo, e ela não foi atraída por nenhum deles. Então, constatou-se que essa partícula emitida quando o carbono 13 vira carbono 12 não tinha carga. Então, foi chamado de nêutron. Olha as equações que representam esse experimento. Ó, o berílio sendo bombardeado com partícula alfa transformou em carbono 13. Tá vendo? Número atômico aqui, ó, 4 e 2, 6, 6. Número de massa, 9, 4, 13, 13. Número atômico igual do reagente igual do produto, número de massa também. Aí, numa segunda etapa, o carbono 13 transforma em carbono 12. E aí emite o nêutron. Olha lá, 6, 6 e 0, 6, 13, 12 1, 13. Somando, posso cortar esse com esse, né, que produziu aqui, sumiu, consumiu aqui, então não existe. E aí você tem
a equação que representa a descoberta de nêutron, que ocorreu com Chadwick em 1932. Ok? Beleza. Bósons e quarks são partículas também, só que a gente nem trabalha com isso mais. A mais não, nós não trabalhamos com isso, o que interessa mais são as partículas fundamentais, a nível de vestibular, prótons, nêutrons e elétrons. O bóson é uma partícula subatômica que dá massa a outras partículas, como o elétron e os quarks. Então, o bóson dá massa aos elétrons, dá massa aos quarks. E os quarks? É uma partícula que constitui, que compõe prótons e nêutrons, certo? Esses prótons e nêutrons estão no núcleo atômico. Então, bóson e quark é isso daí, ok? Continuando. Partículas subatômicas, então, está lá o quadro, prótons, nêutrons e elétrons. Próton tem massa de uma unidade, né? Uma unidade de massa atômica. Isso aqui equivale a 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. É o valor em grama da unidade. Então, a massa do próton e do nêutron é a mesma, uma unidade. A do elétron é 1.836 vezes menor. E a carga, já sabemos. Próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não apresenta carga. Ok? Como é que a gente faz para identificar os átomos? Todo átomo tem prótons, nêutrons, elétrons, é isso? Então vamos lá. Nós usamos para identificação, por exemplo, o número atômico. O número atômico ele é o número de prótons que existe no núcleo do átomo. Então, o número atômico é simbolizado pela letra Z, é igual a P, que é igual a E. Então, num átomo, sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Então, por exemplo, o cálcio tem número atômico 20. Não quer dizer que o cálcio tem 20 prótons, tem 20 elétrons. Ou seja, tem 20 cargas positivas no núcleo e 20 cargas negativas na eletrosfera. Todo átomo é eletricamente neutro. Por exemplo, o ferro tem número atômico 26. Então, ele tem 26 prótons no núcleo, 26 elétrons na eletrosfera. 26 carga positiva, 26 carga negativa. Átomo eletricamente neutro. Tá? E o número de massa? O número de massa é elevado pela soma das partículas que dão massa ao átomo. Elétron tem massa desprezível, então a massa, quem origina a massa do átomo é prótons e nêutrons que estão no núcleo. Então a massa de um átomo está praticamente toda ela concentrada no núcleo. E a soma de prótons e nêutrons é que é o número de massa, certo? Então A, que é o número de massa, é igual a Z mais M. Z é o número de prótons, M é o número de nêutrons, tá certo? O número atômico é o que identifica o elemento. Eu costumo brincar e dizer que o número atômico é o cartão de identidade do elemento. Cada elemento tem o seu, né? Então, se o elemento tem número atômico, o elemento de número atômico 20 é o cálcio, o elemento de número atômico 12 é o magnésio, o elemento de número atômico 82 é o chumbo, cada um tem o seu, ok? É o que identifica o elemento. A representação do número atômico de massa num elemento, nos exercícios, é feita assim. Ó. O número atômico chamando o elemento de E, o número atômico é o número que está embaixo, e o número de massa é o número que está em cima. Independente de estar escrito em cima ou embaixo, do lado direito ou do lado esquerdo, isso não importa. Né? Embaixo é o número atômico, em cima é o número de massa. Ok? Beleza? Outra coisa, quando acontece a combinação entre os átomos, ele pode perder elétron, pode receber elétron, não é isso? Todas as vezes, se perde elétron, está perdendo carga negativa, vai sobrar carga positiva. Se ele recebe elétron, está recebendo carga negativa. Então, vai sobrar carga negativa. Aí nós temos os íons, né? Íons são átomos em desequilíbrio elétrico. Então, quando o átomo perde elétron, ele está perdendo carga negativa, então vai sobrar positivo. Ele transforma num íon positivo, que nós chamamos de cátion, certo? O átomo também pode receber elétron. Se ele recebe elétron, ele está recebendo carga negativa. Ele transforma num íon negativo. O íon negativo nós chamamos de ânion, ok? Beleza? Joia!
No caso dos íons, tem o desequilíbrio elétrico. Então, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Então, quando você tem um íon, o número atômico, ele é igual ao número de prótons, porque o número de prótons nunca muda. Mas, no caso do íon, o número de elétrons mudou, ou aumenta ou diminui. Então, nos íons, o número atômico é igual ao número de prótons, mas é diferente do número de elétrons. Então, eu costumo dizer que é isso aqui, ó. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons que tinha. Isso é para o íon. Porque o elétron que ele tinha, quer dizer, antes de perder ou de receber, certo? Então, aí nós temos os isótopos, que são partículas, são átomos que apresentam o mesmo número atômico. Olha o cloro, tá vendo? Número atômico 17, número de massa 35 e 37. Olha o carbono, número atômico 6, número de massa 12 e 14. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Aí o número atômico é diferente. Olha aí, ó, o cálcio e o potássio. O número atômico é diferente, 19 e 20, o número de massa é igual. Tá vendo? Olha o carbono com o nitrogênio, número atômico diferente, 7, 6 e 7, número de massa igual. Temos também os isótonos, que apresentam o mesmo número de nêutrons. Aí, nesse caso, o número atômico, o número de massa vai ser diferente. Olha lá, potássio e cálcio. Potássio 39, cálcio 40. Número atômico 19, número de massa 39. Como é que eu acho o número de nêutrons? É só subtrair. 39 menos 19, 20. O cálcio, número atômico 20, número de massa 40. Qual é o número de nêutrons? 20, 40 menos 20, 20. Então, ambos têm 20 nêutrons, são isótonos. Olha o carbono 14 e o oxigênio 16. Ó, carbono no atômico 6, número de massa 14, tem 8 nêutrons. 14 menos 6, 8. Oxigênio no atômico 8, número de massa 16. 16 menos 8, 8. Então, esse tem 8 nêutrons também. São isótopos. Ok? Beleza? Joia. Isoeletrônicos, aí já é o mesmo número de elétrons, certo? Então, espécies que têm o mesmo número de elétrons são ditas isoeletrônicas. Olha aí o caso, esses três casos aí que eu estou mostrando para vocês. Ó, o cátion monovalente do potássio, o cátion bivalente do cálcio e o ânion monovalente do cloro. Vamos lá. São íons. Se são íons, o número atômico é igual ao número de prótons. Mas não é igual ao número de elétrons. É igual ao número de elétrons que ele tinha, certo? Então vamos aplicar isso. Número atômico é 19. Então ele tem 19 prótons e tinha 19 elétrons. Como ele perdeu um, então ele ficou com 18. Ok? O cálcio, número atômico é 20. Então o número de prótons é 20 e ele tinha 20 elétrons. Como ele perdeu 2, ele ficou com 18. O cloro, número atômico 17. Número atômico 17, quer dizer, ele tem 17 prótons e tinha 17 elétrons. Como ele ganhou um elétron, ficou com 18. Então, essas três espécies têm o mesmo número de elétrons. São isoeletrônicos. Legal? Beleza? E aí, nós encerramos mais uma aula envolvendo o estudo do átomo. Espero ter colaborado com você. Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.